Esse é um vídeo com a solução para o seguinte exercício. Considere o grupo S4. Eu quero determinar elementos F e G no conjunto S4 de modo que F composta com G à quarta potência é diferente de F à quarta composta com G à quarta. Isso é o primeiro exercício. A segunda parte é o quê? Pego o elemento sigma dado por essa permutação. 1 vai para o 1, 2 no 3, 3 no 2, 4 no 4. E eu quero determinar o menor valor de L de modo que sigma elevado a L dá 1, onde 1 é a permutação e identidade. Bom, para fazer esse exercício, a primeira coisa é lembrar o que é o S4. S4 é o quê? Ele é o conjunto de todas as funções F de A para A, tal que essa função F é uma função bijetora. E o A, no caso, é o conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4. Então S4 é o conjunto de todas as funções bijetoras que eu posso definir desse conjunto contendo 4 elementos nele mesmo. E aí a gente já viu que se eu considero o conjunto S4 com a composição de funções, esse conjunto é sempre um grupo e esse grupo vai ser sempre um grupo não comutativo. Então qual que é o objetivo desse exercício? É a gente perceber que no caso de grupos não comutativos eu preciso tomar cuidado com as operações que eu estou fazendo. Por quê? Fazer uma potência aqui não é simplesmente pegar esse expoente aqui e descer para o primeiro elemento e descer para o segundo. Isso só é válido para conjuntos em que a operação que está envolvida é uma operação comutativa. Se ela não for comutativa, essa potenciação não é descer esse expoente, que é o que está acontecendo aqui. Eu quero encontrar elementos de modo que F composta com G, essa função resultante elevada à quarta potência, não é a mesma coisa que elevar a primeira função à quarta potência, nem a segunda à quarta potência. Aqui essas potências significam novamente o que? Composição. Quando eu escrevo F à quarta, isso é F composta com F, composta com F, composta com F 4 vezes. Então qualquer potência que está aparecendo aqui tem que ser entendida sempre no contexto da operação do grupo, que aqui no caso é uma operação de composição de funções, então potências são composições de uma função com ela mesma N vezes. Bom, como é que eu vou fazer para achar esse elemento aqui no S4 com essas propriedades? No caso aqui, como eu quero essa diferença aqui, que haja essa diferença entre esses fatores, o que eu vou fazer? Eu vou procurar por um elemento de S4 de modo que na hora que eu componha ele 4 vezes com ele mesmo, ele dê identidade. Então eu vou pegar um elemento de modo que F a quarta dá identidade, G a quarta dá identidade, mas de modo que na hora que eu componho F com G, isso não dá um elemento que na quarta potência dá identidade. No caso de S4, para que um elemento à quarta potência dê identidade, eu preciso pegar uma permutação que mexe com esses 4 elementos, que ela altera esses 4 valores aqui. Então, como é que eu vou resolver isso? Solução, no item A, o que eu vou fazer? Eu vou tomar duas funções f e g em S4, que vão ser funções que a gente vai denotar como usando uma notação matricial, que na primeira linha eu ponho os valores do domínio da função e na segunda linha as imagens. Nesse caso aqui eu vou pegar a f como sendo 2, 3, 4, 1. E a g eu vou tomar como sendo de novo a função que vai de 1, 2, 3, 4. A g de 1 é 2, a g de 2 dá 4, a g de 3 dá 1 e a g de 4 dá 3. Ambos são elementos do conjunto S4 porque são funções injetoras e sobrejetoras, logo bijetoras. O que eu tenho aqui? Se eu faço f composta com g, isso é o que? É pegar a função f, compor com a função g. Isso vai ser novamente uma função no conjunto 1, 2, 3, 4. Como é que eu vou achar as imagens? Eu vou calcular a f composta com g em cada valor. Então, f composta com g no 1 é o que? Isso é f calculada no g de 1. A g faz o que? Esse pedaço aqui é a g, né? A g pega o 1 e leva no 2. Então, isso é a f na g de 1, que dá 2. A f faz o que? Pega o 2 e transforma no 3, que dá 3. Então, a imagem do 1 na composta é quem? É o 3. Quem que vai ser a imagem da 2? Vou fazer f composta com g na 2, que é f de g de 2. A g faz o que? Pega o 2 e transforma no 4. Então, a imagem do 2 é o 4 e agora eu vou calcular a f nesse 4. A f pega o 4 e leva para onde? Para o 1. Então, a imagem do 2 é o 1. E agora eu deveria fazer isso para o 3 e para o 4. Mas eu não preciso ficar fazendo essa conta desse jeito o tempo todo. Por quê? Como é que a gente calcula uma composta? Eu calculo a partir da g
indo para f. Se eu pego essa lista aqui e olho, o que está acontecendo? Quando eu pego a g e aplico no 1, a g está dando 2, que é isso que está aqui em cima. G de 1 é 2. Esse 2 ele vai entrar como o valor inicial da f, o valor no qual eu vou calcular a f. A f no 2, pego o 2 e faz o quê? Leva no 3. Então, se eu olho aqui, a g pega o 1 e leva no 2, depois a f vai pegar o 2 e vai mandar para o 3. Então, a composta calculada no 1 dá o 3, que é o que a gente tem aqui embaixo. Se eu olho agora para g no 2, ela pega o 2 e leva para o 4. Esse 4 é a entrada que eu vou usar para calcular a f. A f vai pegar o 4 e vai mandar no 1. Então, o que eu tenho? A composta no 2 dá 1, que é a mesma coisa que eu tenho aqui. Se eu quero calcular agora a composta no 3, o que vai acontecer? Eu vou começar primeiro calculando a partir da g. A g pega o 3 e transforma no 1. Esse 1 eu vou usar como entrada para a função f. A f pega o 1 e leva para o 2. Então, a f composta com g no 3 vai ir para o 2. Então, a imagem do 3 é o 2. Por último, a f composta com g aplicada no 4 vai ser o quê? Eu começo calculando pela g, a g pega o 4 e transforma no 3. Esse 3 eu uso como entrada para a função f. A função f pega o 3 e leva de volta para o 4. Então, composta calculada no 4 dá o próprio 4. Então, essa é a minha função f composta com g, que eu vou chamar ela para simplificar de uma função h. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular essa composta na potência 4. Agora, f composta com g a quarta é a mesma coisa que h a quarta potência, que é h composta com h, composta com h, composta com h. Então, se eu calculo h composta com h, isso é o quê? É essa função final, 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 4, composta com ela mesma. 1, 3, 2, 1, 3, 2, 4, 4. Vou fazer do mesmo jeito, eu vou começar desse lado da direita indo para a esquerda. Então, quem que vai ser essa composta? Vai ser uma função de 1, 2, 3, 4. Quem que é a imagem do 1? Essa primeira função pega o 1 e transforma no 3. Esse 3 eu vou usar como entrada dessa função h seguinte aqui, que ela pega o 3 e leva para o 2. Então, a imagem do 1 é o 2. Então, o 1 vai para o 2. Agora para o 2. Essa h pega o 2 e transforma no 1. Aqui eu vou pegar o 1 e vou para o 3. Então, a imagem do 2 é o 3. Então, a imagem do 2 é o 3. Agora, 3. A função, essa primeira função pega o 3 e leva para o 2. Esse 2 é a entrada para a segunda função. Essa segunda função pega o 2 e leva para o 1. Então, a imagem do 3 é o 1. Então, a imagem do 3 é o 1. O 4, essa primeira função pega o 4 e leva nele mesmo. Aqui ela vai pegar o 4 e vai levar de volta para ele mesmo. Então, para o 4 não tem nenhuma mudança. Então, essa é a minha função, que é o h composto com h, que eu vou chamar de h ao quadrado. Agora eu vou calcular o h ao quadrado composto com h, que vai me dar o h ao cubo. Isso aqui é o quê? É essa função 1, 2, 3, 4, 2, 3, 1, 4, composto com 3, 1, 2, 4. Isso aqui é o que? É uma função de 1, 2, 3, 4, que eu vou determinar as imagens como? Começa a partir do 1, de novo. Essa primeira função pega o 1 e transforma no 3, a segunda pega o 3 e leva de volta para o 1. Então, a imagem do 1 é o próprio 1. Então, aqui a imagem do 1 é o próprio 1. Para o 2, essa função pega o 2 e leva no 1. Essa de cá pega o 1 e leva para o 2. Então, a imagem do 2 é o próprio 2. O 3, essa primeira função pega o 3 e leva para o 2. Essa aqui pega o 2 e leva no 3. Então, a imagem do 3 é o próprio 3. E o 4 vai ter que ter a imagem como sendo ele mesmo, porque, de novo, essa aqui pega o 4 e leva para ele mesmo. Aqui também o 4 vai levar nele mesmo. Isso aqui é o quê? É o resultado da h ao quadrado com h, que é h ao cubo, mas h ao cubo é justamente quem? A função identidade que a gente está denotando simplesmente por 1. Então, assim, se eu fizer mais uma composição que é h quarta, vai ficar h quarta é o quê? É h ao cubo composta com h, mas h ao cubo é a função identidade composta com h e a própria função h. Então, o h à quarta potência é o próprio h. Agora, o que é fazer essa função f à quarta potência e essa g à quarta potência? F à quarta potência é f composta com f, composta com f, composta com f 4 vezes, e g à quarta potência também é a mesma coisa. Então, primeiro, quem que vai ser f composta com f? F ao quadrado. É a função f, que é essa função composta com ela mesma. Isso aqui é uma função de 1, 2, 3, 4. E aí, como é que eu acho a imagem do 1? A primeira função pega o 1 e leva no 2, a segunda pega o 2 e leva no 3. Então, a imagem do 1
é o 3. Aqui, essa primeira função pega o 2 e leva no 3, essa pega o 3 e leva no 4. Então a imagem do 2 é o 4. Para o 3, essa primeira função pega o 3 e transforma no 4, essa pega o 4 e transforma no 1. Então a imagem do 3 é o 1. E por último, essa função pega o 4 e leva para o 1, essa pega o 1 e leva para o 2. Então a imagem do 4 é o 2. E isso daqui é a minha f ao quadrado. Agora eu vou fazer a f ao quadrado composta com a f. Vai me dar a f ao cubo. Então essa função 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, composta com a f 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Então fazendo essa composição vai dar a função 1, 2, 3, 4. Quem que é a imagem do 1? Essa primeira função pega o 1 e leva no 2, a segunda pega o 2 e leva no 4. Então a imagem do 1 é o 4. A imagem do 2, a primeira função pega o 2 e leva no 3, a segunda pega o 3 e leva no 1. Então a imagem do 2 é o 1. A imagem do 3, a primeira função pega o 3 e transforma no 4, a segunda pega o 4 e leva para o 2. Então a imagem do 3 é o 2. E por último, essa função pega o 4 e leva no 1. Aqui eu vou pegar o 1 e levar no 3. Então a imagem do 4 é o 3. E aí com isso eu tenho a função f ao cubo. E por fim, se eu faço f ao cubo composta com f, eu vou obter a f à quarta. F ao cubo é quem? É 1, 2, 3, 4. 4, 1, 2, 3. E eu vou calcular isso composto com 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1. Então essa é a função que vai de 1, 2, 3, 4. Como é que eu vou achar a imagem do 1? Aqui essa primeira função pega o 1 e transforma no 2. Essa pega o 2 e leva para o 1. Então a imagem do 1 é ele mesmo. Essa função pega o 2 e leva no 3. Essa pega o 3 e leva no 2. Então a imagem do 2 é ele mesmo. A imagem do 3, essa função pega o 3 e transforma no 4. Essa pega o 4 e leva para o 3. Então a imagem do 3 é ele mesmo. E por último, essa vai pegar o 4 e levar no 1, essa vai pegar o 1 e levar para o 4. Então a imagem do 4 é ele mesmo. Isso aqui é a mesma coisa que a função identidade, que a gente está denotando só por 1 ou por id. Então, o que a gente tem? F, a quarta potência, é a função identidade. Agora, para g, o que é g composta com g? É a função que vai de 1, 2, 3, 4. A imagem do 1 é o 2, a imagem do 2 é o 4, a imagem do 3 é o 1 e a imagem do 4 é o 3. Vou fazer essa função composta com ela mesma. Então vai ser uma função de 1, 2, 3, 4. Quem que vai ser a imagem do 1? Essa primeira pega o 1 e transforma no 2, essa vai pegar o 2 e levar para o 4. Então a imagem do 1 é o 4. Quem que é a imagem do 2? Essa função pega o 2 e transforma no 4. Essa vai pegar o 4 e levar para o 3. Então a imagem do 2 é o 3. Quem que é a imagem do 3? Essa função pega o 3 e transforma no 1. Essa pega o 1 e leva para o 2. Então a imagem do 3 é o 2. A imagem do 4. Aqui eu vou pegar o 4 e vai ser levado para 3. O 3 é levado para o 1. Então a imagem do 4 é o 1. E isso aqui produz a função g ao quadrado. Agora, quem que é g ao quadrado composta com a função g? É essa função 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1, composta com a g, que isso vai dar o quê? A função de 1, 2, 3, 4. Quem que é a imagem do 1? Essa primeira função pega o 1 e leva no 2, a segunda pega o 2 e leva no 3. Então a imagem do 1 é o 3. Quem que é a imagem do 2? Essa primeira função pega o 2 e leva no 4, a segunda pega o 4 e leva para o 1. Então a imagem do 2 é o 1. Quem que é a imagem do 3? Essa primeira função pega o 3 e leva no 1, a segunda pega o 1 e transforma no 4. Então a imagem do 3 é o 4. Quem que é a imagem do 4? A primeira função pega o 4 e leva para o 3, a segunda pega o 3 e transforma em 2. Então a imagem do 4 é o 2. E isso é a minha função g ao cubo. Por fim, quem que é g ao cubo composta com a g? Essa função 1, 2, 3, 4, 3, 1, 4, 2, posta com a função g. Isso vai ser de novo uma função de 1, 2, 3, 4. Quem que é a imagem do 1? A primeira função pega o 1 e transforma no 2, a segunda pega o 2 e leva para o 1. Então a imagem do 1 é ele mesmo. Quem que é a imagem do 2? A primeira função pega o 2 e transforma no 4, a segunda pega o 4 e transforma no 2. Então a imagem do 2 é ele mesmo. Quem que é a imagem do 3? A primeira função pega o 3 e leva no 1, a segunda pega o 1 e transforma no 3. Então a imagem do 3 é ele mesmo. E por fim a imagem do 4 vai ter que ser ele mesmo. A primeira função pega o 4 e leva no 3, a segunda leva o 3 para o 4. Então a imagem do 4 é ele mesmo. Que isso é novamente a função identidade. Então aqui também a gente tem que g a quarta potência dá a função identidade. Então qual que é a conclusão final que a gente tem?
Portanto, o que é f composta com g à quarta potência? Isso é a função h à quarta potência, que a gente já viu que é a própria função h, que é essa função aqui, e esse resultado é diferente da gente fazer f à quarta potência, que é a função identidade, composta com g à quarta potência, que também é a identidade, e quando eu componho a identidade com a identidade, isso aqui é a própria função identidade. Então, no caso de grupo simétrico, essa potenciação não é simplesmente descer esse expoente para cada componente. Tem que tomar esse cuidado por conta justamente dessa operação envolvida não ser uma operação comutativa. Bom, para a parte B, o que era? Eu vou pegar essa permutação sigma, que leva o 1 no 1, o 2 no 3, o 3 no 2 e o 4 no 1, e eu quero encontrar o menor L, de modo que sigma elevado a L dá a identidade, dá o 1, onde 1 é a função identidade. Lembrando, aqui sigma elevado a L é o quê? É sigma composta com sigma, isso L vezes. Como é que eu vou determinar esse menor valor? Eu vou começar a fazer as contas. Eu faço sigma elevado a 1 é a identidade? Não, porque a sigma leva o 2 no 3 e o 3 no 2. Então esse L não é 1. Pega o próximo valor. 2. Calcula sigma ao quadrado. Sigma ao quadrado é a identidade? Se for, eu paro por aí e o meu L é 2. Se não, eu vou para o L igual a 3. Vou fazendo isso até que eu conseguir encontrar o primeiro valor que satisfaz essa igualdade aqui. Então aqui, primeiro, note que sigma elevado a 1 é diferente da identidade. Logo, esse valor de L é estritamente maior do que 1. Então vamos testar L igual a 2. Se eu faço sigma ao quadrado, isso é o que? É sigma composta com sigma. Mas quem que é a permutação sigma? É a permutação de 1, 2, 3, 4, que leva o 1 no 2, o 2 no 3, o 3 no 2 e o 4 para o 4. E eu quero calcular a composta disso com ela mesma. Isso vai ser uma função que vai de 1, 2, 3, 4. Eu preciso determinar quem são as imagens. Como é que eu vou fazer? Do mesmo jeito que a gente estava fazendo. Quem que é a imagem do 1? Eu vou olhar a primeira função, pego 1 e leva no 1. A segunda, pego 1 e leva no 1. Então a imagem do 1 é ele mesmo. Quem que é a imagem do 2? A primeira função, pego 2 e transforma no 3. A segunda, pego 3 e leva no 2. Então a imagem do 2 é ele mesmo. A terceira função, pego 3 e leva no 2. A primeira, pego 2 e leva no 3. Então a imagem do 3 é ele mesmo. E a imagem do 4, a primeira função, pego o 4 e leva nele mesmo. A segunda, pego o 4 e leva nele mesmo. Então a imagem do 4 é o 4. E aqui nesse caso isso já dá a função identidade. Então quem que é o meu menor L que satisfaz isso? Para essa situação, para esse exemplo, é o L igual a 2. Então logo L igual a 2 é tal que sigma ao quadrado dá a função identidade. E isso conclui a solução desse exercício.